e acredito que o Matheus já está gravando. Levando em consideração todos os outros episódios que eu assisti, que aliás tenho assistido todos durante as viagens e no carro, né? Que aliás já virei fã do podcast. Cara, né? não, mas para Então, começo assim, da eu nem história. preciso dizer. Não, eu sei né? que não. Mas assim, tu é um cara que idealizou junto o Voz ao Cubo, que é o estúdio. E eu tenho uma gratidão enorme por isso. E não tão só isso, né? Estamos aqui estreando hoje, essas presets de configuração toda que a gente fez aqui hoje, estreando aqui o Você Pode com Pizza, com o Juliano Mendes. Um dos primeiros PizzaCasts, né? Olha aí, ó, viu? Olha aí. Fechou todas. Uhum. Juliano, eu acho que assim, ó, cara, a gente tem aqui mais ou menos um roteiro, eu vou te direcionando e tal, mas de qualquer forma a gente vai bater um papo e eu quero saber, de fato, o roteiro da tua vida, cara. Fatos legais, vai, abre o coração e eu sei que tu vai fazer isso. Sim. Mas antes de tudo, eu tenho que abrir o meu coração porque tem muita gente apostando nesse podcast. Uma empresa forte é o Sicredi. Eles estão muito empenhados e me ajudando forte para que isso seja uma realidade. Então eu tenho uma gratidão enorme pela empresa Sicredi, porque você sabe, né? Quem coopera cresce. Isso aí. Muito bom, muito obrigado, Sicredi. As ópticas Wolf. Você pode veste Wolf. Tu veste Wolf? Não visto Wolf ainda. Tem que conhecer. Wolf, ó. Tem que conhecer. Também tem muitos produtos de muita qualidade. Tu é um cara elegante, certamente a Wolf vai atender a tua altura. Lindo o teu óculos aí. Hã? Lindo o teu óculos. Muito obrigado. É das lojas Wolf, das ópticas Wolf. E, cara, hoje, assim, ó, Você Pode com Pizza, não podia faltar esse cara que veio aqui, apostou muito nessa ideia, nesse formato, que é o Você Pode com Pizza. O fogo está pronto, a massa está pronta, mas eu tenho que dizer, agradecer ao Júlio Kozer. O Júlio Kozer do Empório Nossa Casa. Meu, ele apostou nessa ideia e junto com La Pastina forneceu todos os insumos para que a gente comesse de forma muito maravilhosa aqui nesse podcast com pizza. E eu tenho certeza que todos vão curtir esse formato, porque é inédito. E está com o Juliano começando. E como não apostar, né? Porque desde as primeiras vezes que eu vim aqui na tua casa, a gente terminou a sessão de fotos e tal, comendo pizza. E do jeito que tu faz a pizza aí, olha, pouquíssimas pessoas fazem. Então, assim, ó, mais do que acertado eles apostarem aí na ideia. Bacana, não, eu te agradeço, cara, mas a ideia é essa, que a gente tem essas empresas apoiando esses momentos que são ímpar, únicos. Não tem um podcast com pizza, a não ser o Você Pode com Pizza. Bora lá, então. Vamos começar a abrir essas pizzas, que eu tô louco de fome, tu. Eu já preparei a massa aqui. Tá, mas então assim, ó, bora lá no nosso papo. Te apresenta, por favor. Então, eu sou o Juliano Mendes, né? Fotojornalista, designer, há aproximadamente 4 anos aí a recém, formado em design, né? Aí eu digo a recém porque, enfim, eu decidi fazer faculdade muito tarde, né? Em 2018, na verdade em 2017. Logo a gente conta sobre isso, né? Mas eu sou natural de Santa Maria, vivi praticamente a vida toda lá, com alguns escapes, assim, mas vivendo em Santa Maria, né? Tenho um filho, que é o Juliano, que está com 22 anos atualmente, né? Então fui pai meio cedo, com 23 anos, e o Juliano é uma bênção de Deus na minha vida, e eu tenho que agradecer, e principalmente por ele ter me escolhido como pai nessa vida, né? É uma honra ter ele como meu filho, né? E além disso, então, eu não saí de Santa Maria, praticamente, né? Eu saio muito, mas saio muito a passeio e viagens, assim, muito a trabalho. Então, são geralmente saídas, escapadas curtas. E enfim, né? Santa Maria é minha base. Eu vejo que não consigo sair de lá também, porque muitas das coisas que eu tenho para minha vida e dos meus clientes estão lá, né? Eu acabo atendendo muitos outros clientes fora, mas eu sempre retorno com mais brevidade possível, né? Porque eu amo estar em casa, amo o nosso lar e estar, enfim, com a minha esposa e com as meninas, que logo eu vou contar também. É muito bom, e a gente, não só pelo fato desse amor que a gente tem junto, assim, do que a gente compartilha no dia a dia, eu gosto muito de estar em casa, e voltar para casa é sempre muito bom. Né?
Isso Sem é dúvida. tudo de bom. É. Massa, não, então, já que essa galera que está nos escutando e vai nos ouvir também, porque estamos no Spotify, além disso no YouTube, no Instagram e próprio TikTok, né? E podem Então, nos ver no Spotify também, né? exato, podemos ver É no isso aí. Spotify, bora. Só que é importante, cara, eu acho que essa galera que está curtindo aí tem que, de fato, curtir, apertar no botão curtir, porque eu tenho falado já, o curtir faz com que as ferramentas, os algoritmos das redes sociais levem isso aqui muito mais longe. Não só o fato de olhar lá, achei legal, bacana, mas o fato de curtir mesmo. Eu acho que o Sabe? mais importante é a mensagem chegar mais longe, né? Isso aí, É isso aí. porque a tua Que história é o vai inspirar propósito do- alguém, entendeu? Eu sei de 2, 3 fotógrafos que eu conheço que são que tu inspira muito eles. Tenho certeza que eles e outros tantos vão escutar essa tua história e vão talvez ter um momento específico que vão trazer para suas vidas, que hoje provavelmente não fazem. É uma sugestão, né? Uma ideia que eu tenho, que eu acho que esses conteúdos vão trazer muita inspiração e conhecimento para as pessoas aí que estão nos E às curtindo. vezes até outras pessoas, enfim, às vezes um detalhe da história Isso. acaba trazendo muito a pessoa para próximo de ti, né? Eu acho que desde que eu te conheci, assim, a gente, como eu disse antes, né, o santo bateu, assim, a gente acabou que é praticamente irmãos, assim, eu te ligo para falar de coisas que estão acontecendo, tu também da mesma forma, a gente Isso aí. troca muita informação e muita ideia, eu sou muito ligado em tecnologia, então quando o Lourenço também se aperta, É isso liga, aí. e vice-versa, a gente segue sempre alimentando um ou outro, e principalmente a questão da criatividade, né? Que não só por ser arquiteto, eu aí como fotógrafo e designer também, Pizzaiolo. e super pizzaiolo, a gente acaba acreditando também que alimentar essa criatividade faz parte, né? É do nosso negócio. Cara, então assim, ó, já que nós estamos nesse primeiro episódio do Você Pode com Pizza, tá babando já aí, não? Já, né? O cheirinho tá bom, O cara né? é bom na pizza, não adianta. Já que nós estamos nesse primeiro episódio, assim, ó, qual é a tua relação com a pizza, né? Tu gosta de fazer ela em casa, comprar pronta? Eu curto horrores isso aqui. Para mim, vamos associar para que todo mundo entenda a sensação de prazer como um bom gaúcho é fazer um churrasco. Cara, eu adoro fazer pizza. Adoro. Tem aquela sensação maravilhosa de estar servindo alguém e proporcionando algo a esses meus amigos, meus convidados, sabe? Perfeito, então vou seguir me apresentando aqui. Eu não sou descendente de italianos, né? Eu sou descendente de um espanhol, né? Meu pai, inclusive, nasceu no Uruguai, claro. E aí meu pai, inclusive, nasceu no Uruguai, em Artigas, mais precisamente. O seu Diniz, né? O seu Diniz Demetrio Alonso Gomes, não pode ser mais espanhol o nome, né? E aí ele veio parar em Santa Maria logo depois, quando o pai dele começou a trabalhar na aviação férrea. E aí veio morar ali naquelas casinhas ali da Vila Belga, né? Inclusive foi ali que o meu avô faleceu e eu não conhecia ele. Não conheceu o teu avô? Não conheci o meu avô, ele faleceu 6 anos antes de eu nascer. Mas é o teu avô paterno? Avô paterno, isso. E aí ele faleceu 6 anos antes de eu nascer. Mas enfim, meu pai veio parar ali e depois ele conheceu a minha mãe. E a minha mãe, Dona Lisete, né? Lisete Brasil Mendes, aí descendente dos Brasil, que foram, inclusive, dos colonizadores, né, do país e tal. Veio, enfim, meus bisavós vieram para o país, tudo mais, são portugueses, né? E vieram para o país e depois minha mãe foi acabar nascendo em Santa Maria e de lá também não tinha saído. Mas a minha mãe é uma das pessoas que mais se muda na vida que eu conheço, assim, uma das pessoas que mais se mudou é minha mãe. Ela se mudou mais de 20 vezes, numa das últimas contas, assim. Uma pessoa aí fantástica que, enfim, não só me deu a vida, como é uma pessoa que eu admiro muito e amo muito e ligo para ela praticamente toda vez que eu entro no carro, eu ligo para ela para dizer que eu amo ela e agradecer a vida dela, Isso porque é importante. ela é extremamente guerreira de ter criado 6 filhos praticamente sozinhos, né? Depois que meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e muito novo, em decorrência do cigarro e do álcool, não que ele fosse alcoólatra nem nada, mas ele fumava muito. E aí ele teve um câncer de pulmão e acabou nos deixando muito cedo. Então eu me vi meio que órfão de pai meio cedo, assim e tal, né? E
E aí, praticamente, pelo fato de ser o mais novo da casa, Sim. eu era o homenzinho da casa, era o único que estava com a mãe e tal, né? Em tempo integral, assim, os outros irmãos já estavam no exército, já estavam, né, em outras atividades. E aí, enfim, eu senti que eu fiquei meio que dono da casa junto com a minha mãe. E vocês em família, assim, tinham esses hábitos de comerem? Ou Então, tinham... a nossa família, ela não é mega unida, assim, sabe? Ela é uma família que é um pouco mais pulverizada, assim. A gente se fala pouco, assim. Tem um irmão apenas que eu tenho mais contato, Sim. que, inclusive, foi uma das pessoas que eu Aí, ajudei a transformar a vida, serve ou não? né? Fantástico, ó. E aí é um dos meus irmãos que eu ajudei a transformar a vida dele. Inclusive, ele comentou comigo esses dias sobre isso. E que eu trouxe ele para fotografia, né? Após aí 10 anos que eu já estava na fotografia, eu sou fotógrafo há 25 anos, então eu trouxe o meu irmão para trabalhar praticamente junto comigo e hoje em dia ele trilha o caminho dele na fotografia e já tem aí o seu período também de experiência. Que E massa. é um fotógrafo mega conhecido também na nossa cidade. Que massa. E qual a relação de vocês, família, assim, com a pizza? Existe um momento específico? Então, como eu comentei, a gente não é, pelo fato até de não ser descendente de italianos, a gente não tem tanta relação com a pizza, a não ser o delivery. Muito boa. A gente pede pizza, aliás, pede mais do que deveria, Bom, mas a gente cuidado. pede pizza. Massa. Eu já sou muito fã do churrasco, e lá em casa as meninas são mega fãs de sushi. Sushi. Não é a minha praia. Olha aí. Eu já tentei e não consigo, e não faz parte da minha vida, assim, ó. Mas, eu já tentei e já deu ruim, inclusive. Não foi uma experiência muito boa. E eu evito repetir. Tá É isso aí. Não, muito bom. Cara, mas assim, ó, dada essa tua experiência, né, familiar, que teve esse contexto, no sentido do desenvolver como pessoa, desses acontecimentos que tiveram... Quantos anos tu tinha quando teu pai faleceu? 14. 14 anos. Isso. E a partir daí tu estava ainda no colégio, provavelmente primeiro, segundo grau. Perfeito, estava no primeiro, finalizando o primeiro, acredito que iniciando o segundo, né? Mais ou menos por aí. E tu já tinha alguma pretensão do que, assim, tipo, ou de profissão, o que eu gosto, não gosto? Não, muito longe. Na verdade, assim, ó, eu sou abençoado por ter tido essa experiência e a oportunidade de escolher o que eu gostaria de fazer muito cedo, né? Eu digo muito cedo porque foi aos 18 anos. Mas o que acontece é que, por exemplo, vamos trazer para ti também aqui, ó. O que acontece é que, por exemplo, eu me sinto muito abençoado, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Que não só a fotografia entrou muito cedo na minha vida, né? Sim. Tem muita gente que até hoje não sabe o que fazer, né? Ou não decidiu ainda o que fazer, ou está buscando o que fazer, né? Mas eu agradeço todos os dias por isso ter entrado na minha vida e ter transformado a minha vida dessa forma. O que eu ia dizer, antes disso, já ainda falando dessa questão das perdas e tudo mais, é que meus avós faleceram. Meu avô, por exemplo, faleceu 4 anos antes do meu pai. A minha avó, 2 anos. E os avós maternos, né? A minha avó, 2 anos antes do pai. Então, em 90, 92 e 94 eu perdi o pai. A gente já vinha de uma sucessão de perdas aí, que tornava um pouco mais difícil a lida, sabe? Era um pouco mais cansativo, assim. Mas a gente já estava também um pouco mais resiliente, né? Claro. Sabendo que a vida não é tão fácil assim como a gente... E eu vejo isso como um grande aprendizado, né? A gente tem na vida as perdas, as decepções e tal. Teve muita gente... Eu invejo ainda, mas uma invejinha branca, as pessoas que têm aí os seus pais e que podem compartilhar e partilhar de momentos felizes com eles. Claro. Né? Minha mãe agora está um pouco longe, mas eu pretendo visitar ela em breve. Sim. A correria do dia a dia não permite tanto. Mas a gente teve essas perdas muito cedo e isso acabou nos tornando um pouco mais resilientes, né? Sim. Eu vejo que isso, querendo ou não, eu agradeço por ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Né? E sabendo que isso foi um fator decisivo assim, na minha história também, para me transformar no que eu sou. Dito isso, a fotografia ela entrou na minha vida aos 18, de 18 para 19 anos, quando já no exército, meu sonho era servir. É mesmo? Né? O meu pai ele foi do exército, só que ele desistiu.
E ele te deu essa influência para tu querer? Não, muito Não. longe. Na verdade, ele desistiu do exército e acabou fazendo outras coisas. Então, meu pai, ele era um vendedor fantástico, né? E aí eu tenho, inclusive, isso. Esses dias eu estava nas minhas reflexões, porque eu sempre digo que fotografia é percepção, e a gente está sempre renovando as percepções dia a dia. E aí, numa dessas percepções, eu entendi que o que me torna um ótimo vendedor é justamente essa relação que veio do meu pai. Meu pai é um vendedor fantástico, Tu já incrível. conseguiu ter essa vendendo. consciência dele Que ter essa veio habilidade dele, de vendendo. que é essa habilidade de vender, de trazer, inclusive, essa parte, porque eu não sou formado na parte de administração da empresa, e querendo ou não, o fotógrafo, ele é um empresário, né? Sim. Até eu transformar o meu CPF numa empresa, levou muito tempo, e muitos dos fotógrafos que eu conheço ainda não fizeram isso, sabe? Não fizeram essa transição. Uhum. E aí, inclusive, um grande problema que se tem na fotografia é justamente isso, porque a fotografia, às vezes, ela cai no colo das pessoas e a pessoa está pensando como CPF. Então, Entendi. ela não tem uma empresa consolidada ou ela não tem um trabalho consolidado justamente por isso. Claro. Porque ela não aprendeu a fazer caixa, a fazer fluxo de caixa, fazer uma série de coisas que vão fazer toda a diferença na sua empresa, sabe? Mas isso, enfim, eu aprendi até um pouco tarde sobre essa gestão aí, sabe? Mas, então a fotografia com 18 anos, quando eu entrei para o exército, que era o meu sonho, ela apareceu para mim numa proposta de permanecer no exército, permanecer mais tempo do que eu iria ficar, porque Sim. eu entrei para o serviço temporário, né? E aí um grande colega meu era fotógrafo do exército, ele era sargento, e ele era fotógrafo do exército, e ele chegou para mim, eu era Mendes, né, o soldado Mendes na época, e ele disse: Mendes, tá surgindo uma oportunidade aí de ser o fotógrafo daqui, do QG, tá? Trabalhava no comando da 3ª Divisão de Exército, lá no centro de Santa Maria, e ele disse: cara, então vai surgir uma oportunidade de ficar aqui trabalhando no meu lugar, porque eu vou ser transferido. E ele veio transferido para Cruz Alta, para o comando da AD3 aqui. E ele era fotógrafo, ele já tinha uma boa experiência na fotografia. Que bacana. E aí ele disse: e com isso, o exército vai te dar a oportunidade de estudar, de fazer um curso de fotografia, e enfim, tu vai acabar trabalhando com isso, né? E aí, a partir disso, eu me interessei muito, né? E aí o exército já me mandou direto para um curso de fotografia e filmagem, que eu fiz aqui em Santo Ângelo, bem pertinho daqui, né? Na comunicação aqui em Santo Ângelo, no batalhão de comunicações, no primeiro Becondive, eu vim estudar e passei aí quase um mês estudando para ser fotógrafo do exército. Cara, que fantástico. Então, o teu Meu primeiro contato com a fotografia foi no exército. É isso aí. Que fantástico, E, aliás, cara. permaneci lá durante longos 7 anos como fotógrafo do general, né? Para, enfim, não só divulgar as ações do exército no centro do estado, mas também, até porque o comando da 3ª DL existe e comanda o exército do centro até todo o oeste do estado. Então, a gente viajava, fazia muitas intervenções em outros locais aí, e acabava trabalhando bastante com essa. Então, eu acabei trabalhando muito na área da comunicação, e isso acabou me trazendo depois para o fotojornalismo e para atender empresas, que é o que eu faço atualmente. Que massa. Né? E isso tem, né, grandes influências no que hoje você está atuando, no que tu buscou enquanto formação, complementando a tudo isso. E, cara, assim, ó, a gente, né, deu uma conversada já há um tempo atrás, e o que a gente debateu também um pouco sobre o teu roteiro de vida, a tua história, a tua linha de vida. Existiram, com certeza, vários momentos difíceis, certo? Vários. E o que tu fez para reverter isso? Qual foi essa força para quem está te escutando hoje também poder buscar algo? Porque eu falo, cada um resolve à sua maneira as coisas. E tá tudo certo, e é assim que tem que ser. Correto. Porque eu vou achar a forma de driblar aquela dificuldade e tentar superá-la, que seria provavelmente diferente da forma como você faria. Mas cada um pode se inspirar no modus operandi, como tu fez. Eu também, mas não igual ao Juliano, eu vou fazer algo... É um exercício diário, né, Lorenzo? É um exercício diário. Mudar, por exemplo, principalmente, eu não mencionei também que eu sou de uma família extremamente humilde, até talvez por alguns fatos aí que aconteceram. Por exemplo, eu já mencionei que meu pai desistiu do exército, né? Ele era
tinha sido aprovado como sargento, ele estava no curso de sargento, e a mãe dele, enfim, fez com que ele desistisse, estava com muita saudade e tudo mais, e ele acabou desistindo e retornou para Santa Maria. Isso mudou um pouquinho a rota dele e a nossa também, né? Claro. Então, eu vim de uma família extremamente humilde, com várias dificuldades. Depois que ele faleceu, a minha mãe teve mais dificuldades, mas ela, uma das mulheres mais resilientes que eu conheço e que, aliás, me deu uma força extrema que eu nem sabia que eu tinha, né? Então, a minha mãe, eu devo muito honrar a história dela. Aliás, eu honro não só a dela como a do meu pai, pelo modo que eu me visto. Eu via muito quando eu tinha 6 anos de idade. Aliás, é uma coisa que eu lembro muito de quando meu pai me levava para cortar o cabelo no centro da cidade. Eu via ele extremamente alinhado, de terno, gravata, como ele trabalhava sempre como vendedor. Então, eu via ele extremamente alinhado, de mãos dadas para mim, e eu tenho essa imagem na minha cabeça ainda, de olhar para cima e ver aquele cara. E, aliás, me assustei esses dias quando eu me olhei no espelho e disse, eu tô a cara do meu pai, hein? Olha aí. É uma loucura isso, sabe? Imagina. Então, assim, eu tenho essa imagem muito nítida na minha cabeça, de olhar para cima e pegar firme na mão dele para atravessar a rua, enfim, para ir cortar o cabelo e ver ele, sabe? E como tu Então, enxergou ele nesse momento, assim, porque tu já me relatou isso em outra ocasião, que o fato dele saber se vestir com elegância, que também é uma forma de respeito para com o próximo, né? Que tu vai atender, que tu vai fazer com que aquela pessoa também se sinta confortável, porque tu tá bem, tu tá elegante, tu tá bem arrumado, tu tá mostrando um comportamento de respeito, inclusive. Como é que foi essa? tu sabe que assim, inclusive eu estava falando com um amigo esses dias e ele não me conhecia até pouco Tá boa a tempo. pizza? Tá, perfeito. Ah, E ele não me conhecia até pouco tempo e ele me disse o seguinte, cara, tu sabe que eu achei que tu era um cara, tipo, almofadinha, que tu era rico, que tu era... Porque tu chegou com equipamento bom, porque tu, sabe, tu tava super bem Talvez. vestido, tu tava com um terno super alinhado e tal. E eu disse para ele, cara, é muito mais difícil do que tu imagina. É como eu já mencionei, é um exercício diário, tu mudar de vida, ou, por exemplo, eu sempre penso assim, não é porque tu nasceu em tal condição que tu vai morrer naquela condição, né? A gente tem que ter, enfim, o nosso esforço diário, toda a nossa batalha, a nossa luta, né? E isso, como eu te disse, eu trago muito da minha mãe nessa história, de trabalhar, de ser resiliente, de ser, tá difícil agora, mas amanhã vai estar melhor, sabe? E tudo é pensamento positivo, né? Eu acho que eu sou muito positivista, assim, nesse sentido, e tudo é pensamento muito positivo. Eu hoje em dia tenho para mim, na minha vida, que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sejam as coisas ruins e sejam as boas. Mas como eu vou lidar com isso, tanto com as coisas ruins quanto com as boas, é o que vai fazer a diferença no futuro. Então, as pessoas pensam que só com elas acontece de bater o carro, só com elas acontece de furar um pneu e tu tá na estrada. É Exatamente. para todo mundo, só que como eu vou absorver isso que aconteceu para mim, ou como eu vou receber essa informação, faz toda a diferença. E eu estou exatamente lendo um livro agora que ele mostra esse comportamento. A situação está ali e ela tem que ser do jeito que ela É é. como tu age diante Como que dela. eu vou exatamente É isso. agir e como que eu vou me comportar. É isso. Que eu posso ser melhor frente àquilo, ser inclusive mais criativo para tentar solucionar estabelecer aquela condição. E eu vejo também a questão de não usar a tua dificuldade para descontar nas pessoas, descontar nos outros, na tua Isso esposa, aí. na tua família, Isso aí. enfim, né? Quanto a gente pode ser Perfeito. ter mais empatia, né, com o próximo e ter mais Ah, essa situação de aprender, não só com os nossos erros, mas também com a... E aí eu queria falar outra coisa, né? Tem, né, na minha vida também, que eu não mencionei, falei do Juliano, não falei dos outros amores da minha vida, né? claro. Eu tenho a Alice, né? Que agora nós estamos quase indo para o 10º ano de relacionamento, Olha né? que bacana. Nós nos casamos em 2019 Olha. e com ela veio a Elisa e a Lívia, né? A Elisa eu conheci com 6 anos e a Lívia com 4. Então são os grandes amores da minha vida também, né? E que hoje são a tua base, né? E que são uma base, é para onde eu volto, é onde, né, a gente tem carinho e tudo mais, e é onde a gente tem muito amor compartilhado A família é tudo, né? e a gente vai para todos os lugares juntos e, Bacana. né, Massa. vai junto torcer no handebol, vai junto, enfim, no colégio, as duas estão no colégio militar, então é motivo de orgulho também elas terem estudado e terem passado. Alice é uma pessoa que eu tenho não só um profundo respeito, mas como uma admiração de como ela é como pessoa, como mãe, e o quanto ela trabalha para desenvolver nas gurias
essa situação de eu consigo, eu posso. É uma pessoa Perfeito. extremamente esforçada na vida dela, que conseguiu tudo que ela tem e tudo, né? E que também veio influenciar a mim, porque eu comecei a estudar para fazer a faculdade de design mais tarde, mas mais por influência dela, né? Porque a gente teve essa situação, assim, de, pô, minha mulher tem doutorado, minha mulher, né? Aham. Ela esse é o verdadeiro empoderamento, não é o que as pessoas têm feito na rua, de ir para passeatas, de, sabe? Tem pessoas extremamente inteligentes, né? Mas não só pela inteligência, pelo esforço. Eu acho que a palavra correta é isso, sabe? Ela sempre cita que ela não era a pessoa mais inteligente da aula, que ela não é, mas ela é extremamente esforçada. Esforçado. Pra Se ela se tá onde propõe tá. a fazer alguma coisa, ela realmente vai atrás. Que massa. E ela, enfim, é não só um motivo de orgulho, mas eu amo muito, né? Te amo ali. Com E é certeza. uma pessoa assim que tem toda a minha admiração aí Não, e o isso, respeito por ser isso quem ela te dá uma força, uma tranquilidade e uma base super sólida para que tu também busque, por estar bem, é. estar resolvendo da melhor forma as tuas questões, É. né? Quando tu tem as baixas, ou o que eu digo, né? Quando a gente vai para os vales. E, enfim, como eu te disse, eu vejo a minha mulher extremamente empoderada nesse sentido, né? Legal. Porque ela tem aí as suas bases muito, muito fortes também, né? A família toda dela tem uma base muito forte de muito estudo e muita dedicação, né? Todos são muito bem sucedidos, mas em função de Do esforço. serem pessoas esforçadas, Que legal. né? Tu me falou em outro momento que a gente estava conversando, tu tinha dito assim, bah, a resposta nunca está no outro. O que tu quis? Qual que é o sentido? Vamos lá. Esse negócio da resposta nunca tá no outro é uma coisa que eu tenho para mim, que é justamente as pessoas ficam principalmente falando sobre seus problemas ou terceirizando a sua responsabilidade. Eu vejo muito e eu converso com muitos fotógrafos, porque atualmente eu faço vários trabalhos, Sim, não, tá não só na incrível, área né? da fotografia, mas eu acabo ajudando muitos fotógrafos também. Logo a gente vai contar sobre isso. Mas eu tenho conversado cada vez mais com outros fotógrafos e fotógrafas e muitos relatam isso. Na minha cidade é assim. Na minha cidade eu moro numa cidade extremamente pequena e fica difícil de cobrar mais. Ou eu moro numa cidade pequena e é assim que funciona. E as pessoas não têm em mente que a realidade, que a mudança está dentro delas, né? Por que não estudar mais? Por que não ir atrás de coisas trazendo a responsabilidade para si? Ou, por exemplo, eu estou nessa dificuldade porque eu estou assim. Não que eu seja, E mas tu, às vezes a pessoa, que é aquilo que eu te falei, né? Não é porque eu nasci numa condição que eu vou morrer nela, né? mas eu digo, tu falaste agora, né, que a situação que se encontra também é oriunda das escolhas que eu fiz. Isso é culpa minha, Exatamente. né? Eu não posso terceirizar e trazer, digamos para outras pessoas problemas que são meus, né? Perfeito. Problemas que eu trouxe de repente, enfim, como herança do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, Todo mundo sabe? tem as suas, né? Coisas que tu trouxe, traumas anteriores ou algumas coisas assim. Às vezes a pessoa vem e diz: "Ah, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe". Não, tu é assim pelas tuas escolhas. Exato. O teu pai e a tua mãe, eles te deram a vida, eles te deram todas as oportunidades dentro do que eles tinham possível naquele momento. Perfeito. Eles fizeram o melhor deles. E eu só tenho, como eu te disse, a agradecer, como eu faço sempre para minha mãe. Eu ligo para agradecer ela por eu ter me tornado quem eu sou. Não Perfeito. adianta eu dizer que eu sou assim porque minha mãe era assim. Porque meu pai fumava e bebia, não quer dizer que eu tenho que beber, Perfeito. Perfeito. né? Tanto Exato. que em 2013 eu parei de beber e eu não coloquei nunca mais uma gota de álcool na boca. Maravilhoso. Não que eu bebesse, Uma escolha tua. mas uma escolha minha Que te por trouxe aonde hoje tu justamente, tá. não, mas eu digo por justamente perceber que eu não sou como ele. Não é porque ele era assim que eu tenho que ser também, Sim, né? perfeito. Então eu acho que isso é um fator importante e decisivo, principalmente, para te ter aquela sensação de aonde eu vou estar daqui a 5 anos. Isso é uma construção, né? A gente não nasce sabendo as coisas, a gente, né? A gente está sempre buscando se melhorar, é 1% melhor a cada dia. Perfeito. Se não der 1%, vai Maravilha. 0,5%. Massa, Né? massa. Eu acho que é por aí. Come aí. Mas eu vejo muitas pessoas, como eu te disse, terceirizando os problemas, terceirizando situações, dizendo que na minha cidade é assim, mas o governo é assim, mas tal coisa é assim.
não tem a ver com eles, tem a ver contigo, né? Com o que tu faz para se melhorar. E me conta um pouco Vamos do lá. prazer que tu tem nesses novos, não sei se é um novo momento que tu conseguiu buscar às vezes uma válvula de escape, um desafio, mas tu curte um monte de andar de moto. E Isso nem é um novo desafio, né? Não é que é desafio, mas no sentido que te traz satisfação na vida para desopilar, que nem tu corre, vai na academia, tu é um cara que faz muito exercício, né? Bastante. Há pouco tempo, inclusive, né? Quando a gente se conheceu, tu já vinha fazer. Eu já fui muito à academia, mas eu dava umas escapadas e fugia. Corria bastante, tá? Depois tu deu uma parada, daí voltou. Claro. Mas também tem o lance da moto, né? Que eu atribuo isso porque eu tenho a versão da bike, né? Que eu sei o que significa isso. Eu gosto muito da bike também, né? Eu já viajei para o Uruguai de bicicleta, então eu já fiz viagens longas também. Sim. Mas o que eu vejo, e aí é uma percepção muito recente, tá? Quanto à motocicleta e tudo mais, porque todo mundo associa a questão de viagens longas ou corridas longas. Isso. Eu não saio, por exemplo, para correr 3 km. Mas é uma escolha minha, não é? Sim. Não estou desenhando de quem faz 3, de quem faz 2. Faça o que você pode, isso, sabe? Já puxando para o nome do podcast aqui, né? Faça o que você pode, não é isso, longe de mim querer isso. Sim. Mas, por exemplo, quando eu saio para correr, eu faço 10, eu faço 20. Depois a gente reesquenta. Eu gosto de distâncias longas, mas é uma percepção minha muito recente, e também numa viagem de moto que eu fiz semana passada, né, que eu fiz 400 quilômetros em 6 horas, além de atender os clientes que eu fui atender nas outras cidades. Nessa viagem, eu percebi que tem a ver com o desconforto. Tá bom assim? E eu acho que é justamente... Cara, eu acho que não vai ter mais episódios desses, porque vai dar ruim isso, né? O pessoal vai comendo. Tá bom, por aí vai. Mas o que eu tava dizendo, Lourenço, é justamente isso, ó, que tem a ver talvez com o desconforto. A vida, ela não é confortável, né? Perfeito. A vida, ela não é confortável, e quando tu se sente muito confortável, vem ela e muda toda a tua rota. Uhum. Então, assim, não procure viver confortável sempre, né? Claro que todo mundo gosta de conforto ou daquela zona de conforto, mas não viva assim. Eu acho que talvez é em função disso que eu busco bastante vários desafios nesse sentido de aprender mais, de ir atrás de novos, né? Eu fiz curso com 3 dos 10 melhores fotógrafos do mundo já. Ah, que massa! Daqui a pouquinho tu vai falar sobre isso. E é um negócio fantástico, não só para perceber o que eles fazem, mas justamente para ter essa ideia de que eu não posso ficar na minha zona de conforto. Eu não posso esperar viver da fotografia ou viver do que eu faço, e que, aliás, eu amo fazer, sendo a mesma pessoa. A fotografia evolui, né? Enfim, a tecnologia evolui e a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, assim, eu vejo, e aí eu tenho uma facilidade muito grande com tecnologia e tudo mais, mas eu vejo que é uma coisa nova a cada dia que tu tem que aprender. Eu ajudo muitos fotógrafos por conta de entender de tecnologia, então muita gente me liga, pergunta como faz, pede para ajudar na montagem de computadores, sabe? Tudo isso eu acabo auxiliando o pessoal ou entendo um pouquinho mais de determinado equipamento, né? E isso acaba ajudando muito as pessoas e eu vejo isso como meu propósito de vida, né? Legal. Ajudar as outras pessoas ou as outras marcas, né? Ajudar marcas e pessoas a crescerem, a se estabelecerem e principalmente a viver do que elas amam fazer. E tu busca muito isso, né? Porque eu percebi que quando nós fizemos ali o Voz ao Cubo, essa gana de querer fazer o melhor, o bem feito, nunca estava bom aquilo. Sempre podia ser um pouco melhor. E aí o teu conhecimento da tecnologia, iluminação, fotografia, abraçou várias coisas. Não é à toa também que o áudio tá lindo aqui, né? Então, assim, é fantástico, é muito legal a gente ter e usar a nossa percepção a nosso favor, né? Para principalmente melhorar não só a qualidade de vida das pessoas, mas também, agora acabei entrando para um grupo de vários fotógrafos que estão trabalhando para melhorar a fotografia no país. Legal, sabe? Legal. E logo a gente fala sobre isso também. É isso aí, então come uma pizza, por favor. Vamos lá. E já me diz o seguinte, porque o Empório Nossa Casa nos forneceu a farinha, os condimentos, os molhos com a La Pastina. Esse molho é fantástico,
porque ele já vem pronto, tipo esse com basílico, né? Ecco, mangia que te va bene. Então eles, cara, tem pronto, tu aquece, tu faz o molho, tá bom, não tá? Aliás, o Empório vai abrir quando em Santa Maria mesmo? Não, Dá o um Júlio jeito tem aí. uma estrutura fantástica, cara, a gente pega tudo lá. Inclusive, nós vamos ter aqui no link, no QR Code, vai direcionar direto para o site dele, e aí vários produtos que estão expostos lá, tem uma gama infinita e fantástica qualidade, ele só trabalha com Já coisas podemos de trabalhar alto para nível. entregar em Santa Maria. Bora, vamos falar com o Júlio, vamos alinhar, porque Santa Maria, com o nível do Empório nessa casa, velho, cara, Juliano do céu, bom demais. E aí eu quero te perguntar se tu acha Fantástico. que La Pastina pode vir aqui, ó, Você Pode com Pizza e patrocinar tudo isso. Não só pode, como deve. Ah! Não, Aí, olha. ó, Você Pode, La Pastina, bora lá. Mas assim, outra coisa que nós vamos fazer a próxima pizza, cara, que eu não resisto quando eu vou lá no Empório. Esse prosciutto crudo. Aí, Gabito, graneiro. Cara, isso aqui tu vai ver agora na próxima. Essa aqui, se tá mais ou menos, essa vai matar Não tem pau, como porque tá mais ou esse menos. produto aqui da Graneiro tem lá no Empório Nossa Casa. É fantástico. Já vamos abrir agora aqui, vamos manjarlo. Ah, e para comer a próxima, eu vou te dar uma tarefa. Se tu tá aqui disposto a ter uma tarefa além de falar, que, né, eu A sei que tarefa de comer ao vivo já é um acúmulo de tarefas. Eu só tô com pena do Matheus lá atrás, que ele deve estar. Cara, tá quentinha aquela pizza e tal. Matheus, vai chegar a tua hora. Não, eu vou fazer essa olha aí, ó. em pleno programa, com Ah, isso que é. licença. Olha. Aí, Matheus. Prova, vê se tu. Aí, ó. Lorenzo, Com licença, desculpa, pessoal, mas assim, ó, pá, eu não podia ofertar essa quentinha pro Lorenzo, Matheus. agora tu veio. Ah, Agora tu veio. olha aí, ó. Muito obrigado, Matheus, sempre querido. Sempre lá atrás na técnica, mas merece Comandando tudo com maestria, hein? maestria. Bom, os episódios todos do Você Pode, quem tem a mão. Aliás, sendo justo e muito justo, a ideia do Você Pode com Pizza foi do Matheus. Aliás, o Cara, Matheus chegou pronto, né, tem- na história, Tu porque tem a casa, tu tem a pizza, tu tem teu forno, velho, vamos gravar um episódio e tal. Eu digo, tá, já sei, Juliano, primeiro. E aí eu falei, o Matheus, lá e tal, pá. Cara, o que tu tá achando disso aqui? fantástico, olha. Tá bom? Empório arrasou também, Lorenzo arrasou, Matheus tá arrasando ali na técnica ali. Então, é isso, essa é a ideia, entendeu? Cicred arrasou e a Que Ótica eles Wolf também. Não, é esse o propósito, Isso cara. E tu sabe que é real mesmo. Sem isso, acho que qualquer programa se engrandece, com os apoios certos, Isso aí. entendeu? E não acho que tem que ser diferente, tem que ser assim. Eu só vou abrir aqui para fazer a próxima. Pode ir, se Sem quiser. pressa, pode vai pegar. seguindo aí. Se quiser, pode pegar. O que nós ia falar mesmo agora? Nós estávamos falando do empoderamento, né, que o esporte nos traz enquanto bem-estar. Então, eu vejo assim também, ó, não só essa questão de que a vida não é fácil, né? Mas como a gente recebe e como a gente age diante das situações difíceis. Eu vejo também que o esporte me trouxe também o maior tempo de conversa com Deus, né? Eu acho que é aquele momento onde eu tô sozinho, tanto que eu não entro em competições, né? Eu não entro em... Já entrei e tal anteriormente, eu fui atleta do exército naquele tempo que eu estava no exército, né? Eu era atleta do exército, então nós corríamos muito, treinava bastante. Posso fazer um adendo antes de tu treinar bastante? Eu quero agradecer, porque sem lenha e sem o não ia fogo sair. nada acontece. Aí de coração eu tenho que agradecer o meu sogro, a minha sogra, o Ercer Coffee e a Leonice Maker Coffee, que forneceram a lenha para que o Você Pode com Pizza pudesse ser Não, sogro, de alta é um qualidade, porque uma lenha é diferente. Um pedaço de um tipo de lenha frente a outros são diferentes até pelo manter o calor, ter aquela qualidade, né, do aquecimento. Então, assim, faz a diferença. Se não, sogro, é um pai. Da Sheila, no caso. É isso aí, ó. Muito bem, muito bom. Mas segue lá. Não, e aí eu vejo que o esporte ele me trouxe, como eu falei, né? As maiores conversas com Deus. O mais tempo possível
para conversar, para melhorar, principalmente quando eu estava nos momentos mais difíceis, assim, onde eu já estava. Porque o que aconteceu? Depois do exército, quando eu saí do exército, eu fiquei alguns anos entre o exército e o jornal, né? Ali mais ou menos por 2003, que eu ainda estava trabalhando no exército, apareceu o jornal na minha vida por meio das colunas sociais. E como eu fazia muito evento, estando com o general em alguns eventos, o próprio jornal acabou me convidando lá para trabalhar em eventos sociais, quando o outro fotógrafo deles não podia. E eu acabei assumindo essa bronca aí, né? Então eu fiquei no jornal daí até 2009 e logo em seguida, enfim, por ter inúmeros clientes esperando, às vezes, atendimentos e tudo mais, eu disse, bom, o jornal não dá mais, não dá tempo. Eu tenho que focar no estúdio, focar em crescer, focar em aprender mais. E aí eu acabei, e o jornal tomava muito tempo, até em função de que às vezes tu estava num plantão de final de semana inteiro no jornal, né? E aí eu fui pro estúdio e acabei aprendendo um pouco mais sobre iluminação de estúdio e tudo. E depois eu acabei voltando pro jornal, não pro mesmo jornal, mas para um outro jornal um pouco menor que nós tínhamos na cidade, ali por volta do ano de 2012. E foi aí também que a arquitetura entrou na minha vida. Pois eu ia te perguntar, nesses momentos em que tu estava, né, saiu de uma situação, foi para outra, e Deus sempre te empoderando, eu ia te perguntar, o Deus na tua vida, de que forma tu vê e trabalha isso em ti, para não parar. Eu sei que está aqui, eu estou sustentado e vamos para frente, vamos continuar, não desistir. Então, naquela época eu não pensava assim, né? Quando tu é jovem, na verdade, tu ignora vários sinais. Tu acaba não entendendo várias coisas e, assim como dizia Steve Jobs, no futuro tu vai conectar os pontos, mas até tu conectar os pontos, tu acaba perdendo uma série de coisas ali no meio do caminho, sabe? Tu não vê os sinais, tu dá uma ignorada às vezes, tu tem aquele chamado e não sabe que é isso, e aí de uma maneira ou de outra vem a vida e corrige o teu curso. Eu digo a vida, mas é Deus, né? Vem Deus e corrige o teu curso. Ele diz, não é por aí, sabe? E tu não entende por quê. Porque, por exemplo, em 2011, 12, foi um dos anos que eu mais trabalhei fazendo eventos, né? Foi na época que eu fiz o curso com o número 1 do mundo, eu me dei de presente de aniversário esse curso. Que fantástico. E aí eu fiz o curso com ele e eu tive naquele ano mais de 90 contratos cumpridos de eventos entre casamentos, aniversários e tudo mais. Então foi um ano onde se trabalhou muito, né? Foi um ano bem desafiador e foi um ano também de rompimento, porque eu tinha um estúdio com mais gente trabalhando junto também e eu acabei separando de toda essa situação, né? E aí voltei pro zero, como a gente diz, assim, vamos lá, tudo de novo. Tá. E foi bom tu tocar nesse assunto, porque a gente levantou aqui um ponto que tu teve, né, vários momentos que foi o processo de se reencontrar, reconstruir, e tu fala como é que foi a busca de iniciar do ponto zero. Eu acho que a fotografia ela é muito sobre isso, sabe? Sobre se perder, sobre se achar de novo, sobre se perder de novo, e tá tudo certo, cada um tem a sua história, né? Mas eu vejo que, como eu já mencionei antes ali, a gente tem principalmente essa situação de não entender as coisas e por que elas estão acontecendo. Mas só no futuro a gente vai entender, né? Então, principalmente quando eu comecei a melhorar escolhas minhas, as coisas começaram a mudar, né? A gente tem muito que, por não entender essas situações quando é mais novo, a gente acaba fazendo escolhas erradas, acaba se envolvendo, não digo com pessoas erradas, mas com situações que te levam para lugares não muito bons, né? E tu não sabe por quê, ou principalmente entrando em alguma situação onde tu tenha comportamentos abusivos, sabe? E que tu aceita, mas porque tu não tá tão bem contigo mesmo, né? Acho que o principal é se amar. E aí, enquanto tu não se ama o suficiente, ou enquanto tu não entende algumas coisas, acaba que tu acaba aceitando algumas coisas e que acabam te levando para situações não muito boas na tua vida. Então, eu acho que tudo isso acabou mudando no momento em que tu começa a, principalmente, buscar enriquecer situações na tua vida, no teu cotidiano, sabe? E aí eu acho que isso vem, como eu mencionei, do esporte, de ir correr sozinho, sabe? O esporte acabou me levando também, me trazendo muitas coisas boas nesse sentido,
porque acabou me ajudando a construir quem eu sou hoje, né? E a fotografia dentro, porque tu te destaca, eu vejo muito o lado da arquitetura, que fotografa muito para profissionais da área. O momento que eu te contratei, por exemplo, que a gente já se conhecia e tal, para fotografar o aniversário da minha filha, não era só uma fotografia, a gente queria registrar um momento. Uhum. O que tu vê nisso? Porque fotografar arquitetura, tuas fotos são espetaculares, não é porque tu tá aqui, Obrigado. mas porque eu já sei o espetáculo de profissional que tu é e o quão sensível tu tem de visão para trazer a beleza daquele momento, daquele edifício, daquele detalhe da arquitetura. Tem muita coisa envolvida. Obrigado. Mas quando eu te conheci e te É só ligar e convidei, dizer, oi, vem aqui que te tá convidei. convencido, né? Nem precisa. eu te contatei, a gente conversou e eu não tinha dúvidas que você ia fotografar o aniversário da minha filha, porque tem muito mais nisso envolvido. Eu sei que tu busca também isso dentro da fotografia. Eu Fala acho um que pouco nunca disso. é só sobre fotografia, Porque sabe? fotografia é aquela coisa estática, né? Aquela imagem que tu, pá, tem algo mais? Eu acho que a boa fotografia, ela é aquela que ela passa os tempos, né? Que ela é atemporal. A boa fotografia, aliás, a fotografia que é Vou guardar. reconhecida, a fotografia que é incrível, ela tem isso, né? De a pessoa reviver aquele momento enquanto ela olha a foto, né? Tem várias coisas que passam na nossa vida despercebidas onde a gente não fotografou e a gente se arrepende disso, sabe? Os momentos mais marcantes são aqueles que a gente tem fotografado, seja por uma câmera fotográfica ou seja pela nossa retina. Essa situação que eu te falei do meu pai, de mão dadas comigo, eu tenho fotografado na minha retina, isso nunca ninguém vai me tirar. Maravilhoso isso, porque me remeteu a um filme que eu te perguntei se tu já tinha assistido. Fala para essa galera e que mensagem ele traz, que é exatamente esse ponto. Perfeito, a Vida de Walter Mitty, correto, né? Exatamente. Foi um filme que tu me perguntou se eu havia assistido, e eu assisti, aliás, ele muito recente, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu tenho, aliás, na minha vida, é também a mensagem daquele filme. Porque, às vezes, eu tô com a câmera ali e eu prefiro não fotografar. Às vezes a gente está numa apresentação de Balé das Gurias, ou a gente está... E eu vejo que falta muito nas pessoas hoje em dia essa situação de viver o momento. Todas elas estão com seus celulares apontados para os lugares, e estão, por exemplo, ou num show ou em algum lugar assim, mas ela não está ali, ela está vivendo através da tela, está vendo as imagens ali que ela está capturando na tela para assistir depois, mas ela não está vivendo agora. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu trago, assim, às vezes eu não levanto a câmera, porque eu quero viver aquele instante ali. E eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, assim, sabe? Eu, como fotógrafo, tecnicamente estou jogando contra mim aqui, né, falando isso, mas eu vejo que tem muito disso na vida, assim. Eu vejo que às vezes não é preciso fotografar. É aquele instante que fica marcado na nossa vida, ele não foi fotografado por câmera nenhuma. Às vezes ele está na nossa mente e não vai ser esquecido. Eu tenho uma foto em particular que a gente fez, tu lembra? Que tu posicionou eu e a Sheila no campo, no ensaio do aniversário da Isadora, e a Isadora ficou parada e tu fotografou o olho dela com o reflexo de nós dois. Ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Correto. Aquela imagem, para mim, por mais que a gente curtiu o momento, teve, né, esse lance Teve a do risada, teve sentimento, tudo mais, já foi engraçado. aquele momento, aquela fotografia simboliza muito. Porque para mim é dentro da Isadora, porque a imagem refletida são dos pais. Então tem muito sentimento nisso, tem muito momento nisso. Isso que a gente está falando é enquanto tu está aqui. E quando vocês dois não estiverem mais, será que ela não vai pegar aquele álbum ali e não vai dizer, pá, olha o que eu lembro do meu pai e da minha mãe? É forte, meu galo. Vamos forte. tomar uma água. E não é só sobre fotografia. Não é só sobre fotografia, né? Quando a gente fotografa um evento, fotografa uma família, principalmente, a gente tem que ter em mente justamente isso, de que as pessoas, as situações e o convívio que a gente tem, ele não é eterno. Mas a fotografia, ela nos leva a isso, a voltar no tempo, né? Eu me emociono extremamente, Claro. porque
Claro. Eu sempre digo que eu tenho uma máquina do tempo. Isso aí, isso E aí. eu faço as pessoas voltar no tempo e resgatar coisas que elas nem lembram. E percebi aquele dia que eu fui na tua casa que tu também trabalha com fotos antigas, trazendo essas memórias para as pessoas que ainda querem mantê-las vivas. Isso, além de todo o resto que eu faço, né? Que são inúmeras coisas, tentar enumerar aqui vai ser difícil. Eu acabei abrindo meio que uma divisão na empresa ali para restauração de imagens, né? Sei que a gente fala muito sobre inteligência artificial ou sobre outras coisas, mas não jamais a inteligência artificial vai substituir o processo da criação da fotografia, o processo de viver aquele ensaio, por exemplo, que nem a gente fez contigo, a Sheila e a Isadora, sabe? Eu acho que cada vez mais a inteligência artificial está trabalhando para se assemelhar ao que se tem na vida real, mas cada vez mais o pessoal vai dar importância para a vivência do ensaio, para a vivência do que se tem naquele dia que a gente faz o ensaio, sabe? Porque nada substitui o que se vive. E por mais que a inteligência artificial momentaneamente esteja em alta, eu acredito que na velocidade que veio, ela também vai dar oportunidade para umas vivências mais fortes na área da fotografia. Perfeito. Então, eu acho que o fotógrafo ele tem que crescer, aprender e se manter aí, principalmente cada vez mais ativo, né? Para cada vez mais poder oportunizar para os clientes essas situações de vivência. Sim, sim. Né? Eu acho que é por aí. E, Matheus, mais ou menos quantos minutos nós estamos? 52? Bora lá, tá bom demais. Obrigado. Cara, o que eu vou te dizer? É uma imensa honra que a gente está aqui nesse momento, curtindo uma pizza, que é inédito. Aliás, eu me sinto extremamente honrado, né, por ter vindo. Né? Mas eu quero que tu encerre nosso papo maravilhoso dizendo para essa galera um breve resumo assim e dizer para que todo mundo que está ouvindo ou nos vendo, você pode. Então, vamos falar umas coisas antes aqui. Bora. Que eu andei pulando e aí depois quando eu chego em casa, a cabeça entra a mil, assim, Bora. e fica pensando, eu não disse isso. É a hora, Não disse bora isso, lá. mas eu devia ter dito. Porque a gente deve não só honrar as pessoas com que a gente vive, mas também algumas situações, né? Em 2017, mais ou menos, a gente estava no restaurante, eu, a Elisa, a Lívia e a Alice, e eu resolvi desenhar para as meninas, assim, elas eram muito jovens, né? Resolvi desenhar nas costas de um jogo americano. E aí a Alice disse assim, por que tu não faz design? Sabe? Olha, que legal. Então, assim, foi essa percepção dela e eu dizer, por que não? Que mudou todo o jogo, sabe? Perfeito. Da mesma forma, quando eu conheci a Alice, eu estava em casa sozinho, eu morava sozinho, e me ligaram às 9 horas da noite, né? Um cliente perguntando, tu faz uma filmagem para mim amanhã? E era feriado, 7 de setembro de 2016. E aquele por que não veio na minha cabeça de novo, por que não? Que foi onde eu conheci a Alice, né? A 30 quilômetros de casa. Olha aí. Então a gente teve que ir os dois para outra cidade para se conhecer, sabe? Então, assim, é fantástico que às vezes tu dizer sim para algumas situações, por mais que tu talvez não esteja tão preparado, vai te trazer coisas na vida que tu nem imaginava, ou que tu não percebe, né? Que seriam capazes. Mas é também um motivo de bastante orgulho e alegria, assim, que tu poder dizer os sims para a vida e escutar a voz do teu coração, às vezes, vai te trazer coisas que, né, que tu nem sonhava. Então, assim, hoje eu tenho essa família linda, tem, né, a Alice, que é, enfim, que eu agradeço todos os dias quando eu chego em casa, às vezes, 2 horas da manhã, eu digo, que bom que tu tá aqui, sabe? Legal. E tem toda essa situação, assim. Massa. É lindo, cara, é lindo. Mesmo com toda a agenda lotada, eu ia, às vezes, com 2, 3 mochilas para aula, né, na faculdade, para sair dali e ir para algum evento trabalhar. Mesmo diante de tudo isso, quando eu estava terminando a faculdade, aconteceu uma situação diferente. Eu não tinha, era novembro já,
e eu não tinha finalizado meu TCC. Faltavam algumas páginas ainda. Ah, E aí os professores me chamaram lá, aliás, professores que eu respeito muito, que são fantásticos e que inclusive me chamam às vezes para me oportunizar algumas coisas. O professor Roberto, meu orientador, que aliás é aqui de Horizontina, bem pertinho que aqui. legal, olha só. Professor Roberto Guerra, a quem eu devo muito dos ensinamentos aí na área do design. Meu orientador me chamou lá e disse assim, quem sabe tu deixa pro ano que vem. E aí eu cheguei em casa, ali se brigou comigo, não, nada de ano que vem, é agora. Não tem ano que vem. Deus E aí eu, às vezes, saía com mochila, ia pro hotel, ia para... Vamos escrever esse negócio, vamos fazer. E aí, em 20 dias, eu finalizei esse negócio e apresentei o trabalho e me formei. Eu lembro. Então, foi desafiador esse momento, mas eu tinha ela para me dizer, vai lá e faz, sabe? Sim, e aí, como eu te disse, eu tenho nela essa inspiração, assim, de botar fé, botar a cabeça no trabalho e seguir. Que bacana, cara, que bacana, é Então, lindo. Muito bom, muito bom. Vamos experimentar essa pizza. E aí agora, antes de tudo, nós vamos finalizar, né? Vamos. Falando que... Para quem que tu direciona esse você pode, assim, no sentido do recado que tu tem para dar? Então, para todo mundo que ouviu até agora, e para quem não ouviu até agora também, que vai pegar, às vezes, só essa parte do Você Pode, mas eu aconselho extremamente não só assistir esse, como todos os outros, que todos eles têm uma mensagem incrível. Eu tenho assistido no carro, principalmente porque, às vezes, aliás, nem assistido, né? Estou numa viagem, coloco ali no Spotify e vou ouvindo, e tenho visto histórias fantásticas ali, e que em algum momento me trazem alguma percepção muito interessante. Eu ia te perguntar, alguma delas também trouxe benefício para ti? Então, eu acho que quando eu vinha vindo para cá, eu coloquei para assistir um dos últimos episódios, aliás, o último que saiu na semana passada, da Sheila, e me chamou muito a atenção ela iniciar com coisas que eu iria iniciar falando, que era principalmente nós seguir os mandamentos e honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. É aquilo que eu te disse, eles nos deram a vida, principalmente eles deram o melhor nas condições que eles podiam. Perfeito. Para que a gente tivesse vida ou para que a gente fosse quem a gente é. Isso. Não só nos tornou mais resilientes, mas nos tornou também honradores da sua história, né? Legal. Enfim, e com base nisso, eu acho que um dos episódios que mais me chamou a atenção, apesar de eu estar escutando todos os episódios com certa regularidade, assim, quando eu estava vindo para cá, eu disse, não, eu preciso escutar. E esse exemplo que a gente colhe dos pais, muito a gente quer também delegar aos nossos filhos, porque deram certo. E a gente tem essa consciência que também tiveram algumas situações que poderiam ser melhor, mas que a gente vai formatar tudo isso para melhorar para os nossos, né? E outra coisa que tem se falado muito também é sobre legado, né? O pessoal fala muito sobre legado e o que vai se deixar depois que morrer, mas não é bem assim. Não. O legado é justamente o que a gente vai deixar Agora. em vida, é o agora. Isso aí. É o que a gente está deixando dia a dia como uma semente para que eles sejam boas pessoas. Eu acho que fazer o bem, ser bom, já é muito motivo de orgulho, Grandioso. muito motivo de nós agradecermos todos os dias. Nós temos filhos que são abençoados só por eles serem bons, já é, no mundo de hoje, Exatamente. já é um motivo de a gente comemorar e agradecer todos os dias. Deixa eu te interromper mas é essa continuidade de assunto. Sobre aquele evento que tu continuamente participa, atua e é integrante, porque o dia que nós estávamos aqui, tu foi convidado para ser embaixador. Me fala do Metamorfose. Então, o Metamorfoses, ele é aí um coletivo de fotógrafos, todos trabalhando para engrandecer a fotografia no nosso país, mas não só para que os fotógrafos ganhem melhor ou sejam mais reconhecidos, é para principalmente conectar os fotógrafos, para que a gente troque experiências, e o grande propósito que eu vejo é para que todos sejam abençoados aí pelo poder que a fotografia tem. Como surgiu o Metamorfose? O Metamorfose, ele é a ideia de um grande amigo meu aí, o Maurício Kunzler, né? E ele é casado com a Ana Zago, lá de Lajeado, os dois. E ele é um cara fantástico, super empreendedor. Criou a Metamorfose. Ele, junto com a Ana, ele toca o estúdio lá, né? Eles são uma parceria fantástica.
tem uma filha linda, que é a Olivia, né? Que é um ser super iluminado, que distribui amor. Querido. A gente chega lá, ela vem abraçar, ela diz eu te amo ao telefone, sabe? São pessoas super abençoadas e que a gente quer muito bem e que, enfim, não tem horário para ligar, assim como tu me liga e eu te ligo, a gente não tem horário para ligar ou para atender. São pessoas, assim, fantásticas e que estão trabalhando voluntariamente em prol da fotografia. O Maurício, ele não é fotógrafo, né? Mas ele está trabalhando para que os fotógrafos cresçam, para que os fotógrafos sigam aprendendo, justamente para tirar aquela síndrome do vira-lata. De que, porque eu sou fotógrafo eu ganho pouco, ou porque eu sou fotógrafo eu vivo assim, porque eu sou fotógrafo, eu não tenho grana para consertar meu equipamento, sabe? E como é que funciona o Metamorfose? Então, o Metamorfose, ele tem, hoje em dia, a sede, a base dele lá em Lajeado, mas nós somos vários embaixadores trabalhando para trazer mais pessoas para o movimento. A gente tem também um grupo online, aliás, vários grupos online que conectam essas pessoas, né? Mas principalmente também o Metamorfose, ele tem uma experiência online agora, que todas as semanas, na segunda-feira, a gente tem aula, sejam com fotógrafos aqui do Brasil, como também fotógrafos de fora, né? A gente teve oportunidade aí de ter aula com o fotógrafo número 1 do mundo, com o Vitor Lax, e com tantos outros que são tão bons, né? E que são tão feras no que fazem, assim, e que é muito mais do que uma aula de fotografia, às vezes é uma transformação completa na vida dos fotógrafos. A gente sempre que vai pro congresso lá, o congresso acontece em março agora, no dia 10 e 11 de março de 2025, lá na cidade de Garibaldi. Aconteceu, então, em 25. Não, acontece agora, 26, em 2026, aliás. Não, aconteceu em março de 2025, lá na cidade de Garibaldi. Tá. E em 10 e 11 de março de 2026, nós repetiremos a dose lá em Garibaldi, né? Vamos trazer aí o fotógrafo Per Juaristi do México e tantos outros nomes da fotografia que, se eu citar aqui, eu vou ficar devendo. Olha aí. Né? E nós vamos trazer nomes fantásticos também de outros lugares do país e do mundo, né? Que vão compartilhar suas experiências e principalmente transformar vidas. Eu digo que o Metamorfose, ele é um movimento que transforma vidas, porque todo mundo é impactado. É difícil tu entrar numa palestra, são 2 dias super intensos de palestra, e é difícil tu entrar numa palestra e sair igual. E qualquer fotógrafo pode participar? Todo fotógrafo pode participar. Tá todo mundo convidado, é um movimento aberto. Ele não é fechado, ninguém é mais que outro, né? Nós estamos embaixadores para justamente juntar pessoas e agregar pessoas ali, mas ninguém é mais que ninguém. Todo mundo, desde os palestrantes. Aliás, é uma das coisas que a gente menciona muito, é sobre isso. Em outros movimentos, em outros congressos que se tem, a gente vê o palestrante muito distante das pessoas, né? Ele chega, ele faz a palestra dele, ele pega o notebook dele e vai embora, né? Nesse último congresso agora de 2025, o fotógrafo número 1 do mundo, ele começou com a gente teve um dia antes de aula com ele, um curso exclusivo com ele, e no outro dia ele estava lá, fez a palestra dele e ele ficou para o restante das palestras. Então ele estava no corredor, andando gente como a gente, assim, sabe? Isso eu acho que é o principal. A gente tem um movimento que não só conecta pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jonathan Alperi, um fotógrafo de guerra, né, que veio de fora do país também, então tiveram tantos nomes assim fantásticos que estavam circulando entre a gente lá. E gente como a gente. Tiraram fotos, conversaram, trocaram ideia com a galera. E como é que é a fotografia dos fotógrafos? Muito massa, né? Fotografar fotógrafo é sempre difícil. Mas a gente tenta, a gente vai lá, a gente sempre dá o nosso melhor. Eu brincando, mas massa. Fiz uma brincadeira aqui porque cabia. É isso aí. Cara, então assim, teu recado pra gente fazer a última pizza e tu vai cortar o queijo para nós para encerrar esse rodízio. E para nós terminar com chave de ouro, o primeiro, você pode com pizza. Dá o teu recado para quem você pode. Então nós estamos encerrando o primeiro PizzaCast, né? Aqui na cidade de Juí, né? O Você Pode. E eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, que está nos vendo ou ouvindo no Spotify ou em outras plataformas,
para seguir os seus sonhos, ouvir o seu coração, né? E eu acho que um dos recados que eu não tinha dado ainda e que me vem muito ao coração agora é justamente isso. Coloque Deus primeiro. Coloque Deus primeiro em tudo que você for fazer. Coloque Deus sempre à frente do seu negócio, sempre à frente da sua família, sempre à frente da sua vida, e tudo vai acontecer para você também. Deus vai te permitir abrir portas que você não sabia, nem sabia ou não imaginava que existiam. Deus vai te dar a força que tu precisa, e esse sentido de colocar Deus à frente das coisas é porque hoje eu tenho isso muito intrínseco em mim, de ter Deus como meu sócio, sabe? Ele traz oportunidades que eu não imagino, ele traz coisas que às vezes anteriormente eu duvidava, ou tipo, onde eu vou chegar, onde eu vou estar amanhã. Deus, e agora eu tenho colocado ele à minha frente, eu tenho absoluta certeza de que o caminho é certo, de que não há com o que se preocupar. Então, com Deus, você pode. Com Deus você pode tudo. E seja sempre, tenha, aliás, sempre a fé, né? Acredite, porque Deus existe e Deus está sempre à frente dos nossos passos, às vezes iluminando o nosso caminho. Uma das coisas que aconteceu na semana passada, que eu não contei, aliás, falando da viagem de moto, é que eu entrei numa estrada que eu não conhecia, uma estrada escura, nunca tinha ido para aqueles lados, e eu saí de Santa Maria, eram 5 horas da tarde. E eu fui de moto, eu disse, não, hoje eu resolvo essa situação, que eram coisas que tinham me pedido e tal. Eu disse, não, vamos resolver hoje. E eu saí de moto às 5 horas da tarde, peguei trânsito e tudo mais, eu disse, vou de moto, né? E eu entrei numa estrada escura. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que desde o momento que eu entrei naquela estrada, um caminhão tomou a minha frente e ele foi até o destino que eu tinha para ir me iluminando. E se não é Deus, não sei o que é. Porque era uma estrada, enfim, extremamente escura, cheia de buracos e tal. E uma das outras percepções que eu tive é que na volta, ao sair dessa cidade, eu parei no posto para abastecer. E o frentista me olhou e disse assim: toma cuidado na volta, quando tu passar pela ponte ali e tal, porque tem muito buraco ali. E ele não me conhecia e tal. Então, assim, se não é Deus colocar pessoas e situações no teu caminho, não sei o que seria de nós, né? Então, assim, acredite que Deus está sempre à tua frente. Bacana, Né? lindo. É isso aí, com E Deus você pode. E Deus te colocou aqui pra gente ter esse papo. Sempre. É isso aí. Tá? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. É. Nós seguimos. Muito obrigado.